Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Marcos Leite. Ele vai falar sobre o Tribunal do Júri. Promotor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Promotor, uma das críticas ao Tribunal do Júri é o fato de que os jurados serem pessoas da sociedade, muitas vezes leigas em direito. O que isso poderia comprometer uma análise mais técnica do trabalho desenvolvido pela defesa e acusação? Olha, a competência do Tribunal do Júri ela é constitucional, inclusive ela faz parte de a chamada cláusula pétrea. Ela só pode ser alterada por meio de uma nova Assembleia Constituinte. Então eu penso que o legislador, tanto ordinário como o constitucional como o infraconstitucional, eles foram bastante felizes em atribuir à sociedade essa competência. E eu não vejo qualquer problema, eu pelo menos não tenho assim um caso grave de um erro injudicando, vamos dizer assim, de uma decisão de um veredito errado, flagrante, contrariamente à prova dos autos, que chamasse a nossa atenção. Eu tenho tido êxito em relação ao comportamento do Conselho de Sentença durante os julgamentos. Então eu não vejo problema algum, até porque é o crime dessa monta, é preciso que a sociedade julgue sem tecnicismo. Julgue, obviamente, as partes explicam a parte técnica, mas os jurados eles decidem, não diria com emoção, mas a razão aliada à prova dos autos. Promotor, nós sabemos que ao Tribunal do Júri compete julgar os crimes dolosos contra a vida. E que atualmente nós temos um índice alarmante. São cerca de 60 mil pessoas por ano no Brasil assassinadas. Qual seria a causa desse índice de homicídios e quais as políticas públicas adotadas para se enfrentar esse caos? Hoje é um dado, como você acabou de dizer, bastante alarmante e a gente tem enfrentado isso com uma certa preocupação porque as políticas públicas elas não estão atendendo a esse combate. Para se ter uma ideia, hoje não se fala mais em combater a criminalidade, se fala em conter, se fala em contenção da criminalidade. Os índices hoje são alarmantes, virou um caos na sociedade, mas em relação aos crimes de homicídio, por exemplo, porque o Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados. Mas na maioria dos casos, eu falo isso enquanto promotor do júri da capital, a maioria dos casos hoje os homicídios cinge-se à disputa de território pelo domínio do tráfico, do narcotráfico. Então, pessoas que estão matando para assumir território ou em decorrência do débito do narcotráfico. Está devendo ao traficante, aí vai lá e perde a vida. Então, isso é um dado assustador. Isso ressai também numa outra modalidade delitiva que se chama o CVP, que é o crime violento patrimonial. Muitas vezes um adolescente já envolvido no submundo do tráfico e também do vício, né? Ele vai assaltar, muitas vezes mata, aí já é outra modalidade delitiva, que é o latrocínio, para roubar um celular num ponto de ônibus, para esse celular trocar por uma pedra de crack, que nós sabemos que é a borra da cocaína. Então, tudo isso tem um envolvimento muito grande. E a política pública hoje fica esse jogo de empurra dos estados com a União. Ninguém estabelece, digamos, uma forma uníssona de criar essas políticas públicas para combater essa modalidade que vem assolando a nossa sociedade. Então, hoje são 60 mil homicídios por ano no país. A gente tem um índice de elucidação muito baixo, apenas 8% são elucidados por força justamente que tem esse envolvimento com o narcotráfico, facções, como temos aqui em João Pessoa, não vou citar nomes, mas são bastante conhecidas e aterrorizam os bairros, notadamente os bairros mais pobres da capital, e isso tem levado realmente a essa preocupação, mas de concreto nós não estamos vendo, nós não encontramos, digamos assim, uma política efetiva, como eu falei, justamente por força de uma cooperação uniforme dos estados com a União. Promotor, existem propostas em tramitação no Congresso para ampliar a competência do Tribunal do Júri para outros crimes, além dos crimes contra a vida? Em sua avaliação, que crimes poderiam ser julgados também pelo Tribunal do Júri?
Na minha avaliação, eu tenho que expressar o meu pensamento pessoal. Eu sou terminantemente contrário a essa proposta que está em tramitação, porque muito se fala, vamos ampliar a competência do Tribunal do Júri, é esse o projeto, mas temos que saber da estrutura para abraçar, para abarcar essa ampliação da nossa competência para outros crimes. Hoje a estrutura já é bastante precária. Para que se tenha uma ideia, a gente só consegue fazer pauta hoje de julgamento de réus presos. Os réus soltos estão ficando para encontrar uma brecha, muitas vezes um caso que exige, o processo já está tramitando há muito tempo, aí a gente consegue, com muito sacrifício, encaixar na pauta cartorária esse processo de réu solto, porque a maioria é réu preso. Infelizmente, hoje nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo e vários mandados de prisão em aberto. Porque muita gente fala, as políticas, hoje o pensamento, principalmente por parte dos advogados, dessas ONGs, né, dos garantistas, é de que não se deve mais encarcerar, política de direito penal mínimo para diminuir o sistema prisional, mas vai soltar os indivíduos que estão presos e vai prender os que estão soltos. Então essa é a grande polêmica e que não tem se chegado a um consenso, e eu diria até por falta de preocupação em combater o foco do problema. E aí onde eu chego nessa questão do narcotráfico. Se mata para comprar droga ou para assumir território. Existe hoje efetivamente uma política de combate ao narcotráfico no país, considerando que o Brasil não fabrica droga, mas nós sabemos que o problema maior são as nossas fronteiras desguarnecidas. Então, esse é o grande mote. Portanto, eu discordo veementemente dessa ampliação de competência, porque nós não temos estrutura e eu diria até nós não temos cultura para isso. Doutor, em toda a sua experiência como promotor do Tribunal do Júri, quais os casos que te chamaram mais a atenção e por quê? Eu tenho 21 anos de Ministério Público, basicamente todo esse período atuando no Tribunal do Júri. E diversos são os casos, eu acho que nós passaríamos a tarde aqui para eu contar, mas casos, por exemplo, como do presídio do Serrotão, que o indivíduo matou, outro esquartejou, levou a cabeça da vítima para a diretoria e entregou lá no birô do diretor. Eu fiz esse júri. Outro júri que o indivíduo, na hora da qualificação, era um renomado pistoleiro da cidade, e na hora da sua qualificação foi perguntado a ele, o juiz perguntou, qual a sua profissão? E ele olhou assim e disse, matador de gente. Então, para você ver o nível de banalização do crime no nosso país, por falta de políticas públicas de combate a essa modalidade delitiva que se chama o CVLI, que é o crime violento letal intencional. Então chegamos a esse caso. Outro caso também bastante polêmico na época foi que o indivíduo que matou a esposa e disse que ele era um misógino de carteirinha, né? O misógino é aquele indivíduo que maltrata, que menospreza as mulheres, e ele disse claramente que ele batia nela periodicamente porque ela pedia para apanhar, porque ela tinha um distúrbio. E esse caso me chamou bastante atenção e ele chegou a tirar a vida dela, eu fui o promotor do caso, mas ele bem frio, não, batia. Testemunhas que foram arroladas eram os vizinhos do casal, e disseram lá, ele todo dia a gente escutava os gritos, quebrava tudo dentro de casa, ela chegava toda roxa. Isso chamou muita atenção, porque ele falou com uma frieza maior do mundo. Se ela pedia para isso, acabou no dia que eu matei. Então esse foi um caso, realmente, esses 3 casos, né, que chamou bastante atenção ao longo desse período em que eu atuei e continuo atuando como promotor do Tribunal do Júri. Promotor, de que forma a repercussão de um crime na mídia pode ajudar ou atrapalhar o trabalho da promotoria? Olha, existe e a gente sabe que tem, muitas vezes, as pessoas, elas se deixam influenciar pelo trabalho da mídia, pela imprensa. E, lamentavelmente, tem algumas notícias que costumam já condenar os réus, né? Pelo perfil psicológico, perfil social, pelos antecedentes criminais, ele já está condenado perante a sociedade. Mas nos cabe
mostrar no dia do julgamento que o processo é feito e os jurados têm que se ater ao que está demonstrado na prova dos autos. É esse o trabalho que a gente desenvolve. Não fazendo referência ao trabalho da mídia, embora é um trabalho que nos auxilia, que auxilia ao esclarecimento da verdade, né, quando feito uma matéria séria, né, isso ajuda sim. Agora, influenciar a mente humana, não só a mídia, mas qualquer, digamos assim, qualquer nuance que venha a ser lido. Hoje em dia se tem redes sociais, toda essa tecnologia é por meio da internet, e isso influencia de algum modo. Mas, como eu disse, cabe a gente demonstrar a veracidade dos fatos por meio das provas produzidas, das provas que são aquilatadas no processo e, no final, nortear o jurado qual o melhor caminho a seguir. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.